Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você estará ouvindo esse podcast, mas está começando mais um episódio do Viagens Históricas, que é um podcast criado por um grupo de alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que está localizada no interior do estado do Ceará. Nosso principal objetivo com o podcast é a difusão de informações para além dos muros da universidade. Eu me chamo Andressa e a temática da nossa conversa de hoje será Relações de Gênero no Brasil. E teremos uma convidada muito especial que nos ajudará na construção dessa conversa, que é a professora doutora Joana Maria Pedro, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Para compor a nossa conversa, eu terei como ajuda a nossa viajante Cássia. Olá, ouvintes! Gostaria de agradecer a audiência de vocês e que todos vocês possam aprender bastante aqui com a nossa conversa de hoje. Aqui nós temos uma convidada muito especial, que é uma grande pesquisadora dos estudos de gênero no Brasil, a professora doutora Joana Maria Pedro. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra ter você aqui no nosso podcast. Professora, queria que você começasse, se apresentando e nos falando um pouco sobre você e sobre sua trajetória. Então, bom dia a todas, todos, aliás, a todas as pessoas, não só aquelas que estão hoje conversando comigo nessa atividade de viagens históricas, como também as pessoas que vão ouvir depois a nossa conversa, não é? Então, eu me chamo Joana Maria Pedro, eu tenho trabalhado com história desde 1970, ou até antes, porque eu comecei o curso de História em 1969. Então, eu fui professora de ensino fundamental durante 10 anos, comecei em 70, eu dava aula na época de 5ª a 8ª série, que era diferente da forma como é hoje o ensino fundamental. Dei aula também para o ensino médio, para uma universidade comunitária em Itajaí, sou de Santa Catarina, nasci em Itajaí. Em 83 eu passei a ser professora da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, professora de História também. E você sabe, professora nova, quando entra numa universidade, eles botam a gente a dar aula de tudo quanto é coisa. Então, eu já dei aula de História das Religiões, História do Pensamento Brasileiro, História do Pensamento Econômico, História Econômica, História do Brasil República, História do Brasil Colonial, Teoria e Metodologia da História. Na verdade, eu dei muito mais aulas na graduação de Teoria e Metodologia e de Introdução aos Estudos Históricos do que outras disciplinas. Mas já dei aula de tudo também, e principalmente uma disciplina que era História das Mulheres e Relações de Gênero, que eu comecei a dar a partir de 92, quando eu voltei do doutorado. Então, em outros lugares, no caso, além da UFSC, de Itajaí, Florianópolis e São Paulo. E desde o meu doutorado, eu tenho me dedicado aos estudos de gênero e história das mulheres. Antes eu não trabalhava com esse assunto. Eu trabalhava com história econômica e história do pensamento econômico. Eu dava aula na economia, para os estudantes da área econômica. Depois é que passei a trabalhar com História das Mulheres e Relações de Gênero. Desde então, tenho feito pesquisa nesse campo, diferentes pesquisas. Assim como todo o pós-doutorado que eu fiz também foi dentro desse campo, de questões de gênero e História das Mulheres. Eu estou separando História das Mulheres de gênero. Por quê? Porque eu estou entendendo que História das Mulheres é possível fazer sem abordagem de gênero. E o que eu trouxe, principalmente com o fim do doutorado,
foi a discussão de uma história das mulheres com uma abordagem de gênero. Algo que, nossa, a Michelle Perrault já dizia muito antes, não é? De que, quando se perguntava uma história das mulheres é possível, ela dizia sim, uma história das mulheres é possível, não de forma isolada, mas sempre articulada. Ela não usava a palavra gênero, na época que ela escreveu esse texto, mas pensando a história das mulheres articulada na sociedade, articulada porque a própria noção de mulher, ela é constituída numa relação de diferenciação com homens, não é? Ou seja, isso é um processo datado. Então, ela já lembrava que uma história das mulheres é possível dentro de um contexto em que se pense a história como relação. Que depois, claro, a gente discute como relações de gênero. Tem orientado um monte de gente, e desde 2019 eu me aposentei, mas eu continuo fazendo pesquisa. Aliás, eu estou com 3 grandes projetos de pesquisa. Antes dessa entrevista, eu estava participando de uma reunião online, que, aliás, continuou. Como eu tinha compromisso com vocês, eu interrompi, saí para vir para cá, para falar com vocês. Que está organizando a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, porque a gente quer saber qual é o lugar das mulheres na ciência. Então, esse é um dos meus projetos atualmente. Eu estou fazendo parte de um INCT, que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para pensar a questão de gênero. De que maneira a ciência e tecnologia no Brasil incorpora, exclui, dificulta, facilita a vida das mulheres. Enfim, é isso. Qual a contribuição e quais as possibilidades de carreira? Quanto tempo uma mulher formada leva para chegar em algum lugar, na carreira? Como é que a maternidade impacta, por exemplo? Ou o cuidado, como costumamos fazer, né, com as mulheres, que elas são sempre responsáveis por cuidados. Como é que o cuidado impacta na carreira? Enfim, essa é uma discussão. É o INCT Caleidoscópio, que eu faço parte. Então, esse é um dos projetos. Os outros 2, um deles é o Mandonas, do qual a própria professora Gleidiane faz parte, e um outro é sobre mulheres eleitas no Cone Sul. Então, são esses 3 grandes projetos que eu estou participando. Com certeza, eu tenho projeto até 2028, mais ou menos. Eu tenho projeto. Se eu vou renovar, se eu vou fazer outros, aí o amanhã dirá. É por aí. Bom, professora, você falou, inclusive, que começou a estudar a história das mulheres, feminismo, no doutorado. E eu queria saber o que foi que lhe motivou a dar esse estalo mesmo, né? A dar essa sensibilidade para essa temática, já que você era da economia, que é um eixo, né, um pouco distinto, e você foi para esse outro eixo, no caso. Então, o que lhe motivou? Qual foi a sua sensibilidade com essa temática? Então, você tem toda a razão. Eu fiz mestrado em História Econômica. Não foi à toa que eu fui dar aula de História Econômica e de História do Pensamento Econômico para a economia. O que me deu essa questão foram 2 questões. Uma, eu fui fazer doutorado em 1988 e eu já estava na UFSC desde 83. Por que eu estou mostrando essa data? Porque 83, 84, 85 é o fim da ditadura. E durante a ditadura, em outros lugares do mundo, nós tínhamos os movimentos feministas, que estavam pipocando, que estavam indo para as ruas.
Desde os anos 70, as mulheres estavam nas ruas na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, enfim, na Europa e nos Estados Unidos, elas estavam exigindo direitos, exigindo descriminalização do aborto, era uma das coisas. Na França, em 70 no início da década de 70, elas estavam pedindo direito ao aborto. Já no final dos anos 60, elas estavam pedindo o direito a usar a pílula anticoncepcional, que era proibida na França. Então, o que eu quero com isso dizer é que havia uma efervescência. Ela demorou um pouquinho no Brasil, porque o Brasil estava em ditadura, e com ditadura você não tem nem como fazer grandes manifestações, não é mesmo? Não existe essa possibilidade. Então, mas isso não impede que houvesse cinema, que houvesse peças de teatro, livros, músicas e atividades que modificam as mentes da gente, que nos levam a pensar outras questões. Acho que o Mark Bloch há muito tempo já disse que a gente é muito mais parecida com o seu tempo do que com nossos pais, não é assim? Então, todo mundo é parecido com o seu tempo. Eu também sou parecida com o meu tempo. Eu fiz mestrado em História Econômica porque era a alternativa que havia perto de mim. Eu morava em Itajaí, dava aula no ensino fundamental e médio em Itajaí e vinha para Florianópolis para fazer o curso de mestrado. Aliás, eu vinha mesmo, cada vez que tinha aula, nós vinhamos. Quando eu digo nós, é porque era um grupo de estudantes, compramos um carro velho e a gente ia para ter aula lá. São 90 quilômetros, né, gente? A gente ia, a aula era à noite, veja só, naquela época. Íamos à noite e voltávamos. Então, era o curso que havia, era o que eu podia fazer. Como professora, esposa, mãe, dona de casa, o que eu podia fazer muito mais que isso, a não ser arranjar um curso perto da minha cidade, né? Que era o que havia. Curso de História Econômica. Fiz a minha tese, a minha dissertação sobre construção naval. Estudei o crescimento da construção, a mão de obra, a mercadoria que entrava no porto, saía do porto, essa coisa toda que a História Econômica estuda. E quando passei no concurso para a Federal de Santa Catarina, essa minha experiência, que eu já tinha dado aula de História do Pensamento Econômico na Univale, que é uma universidade comunitária em Itajaí, me fez com que eles me colocassem a dar aula na economia aqui da Federal também, Federal de Santa Catarina. Então, eu estava dando aula para economia e realmente eu estudava bastante. Se vocês me perguntarem, eu sei um monte de coisa das teorias econômicas, ainda hoje. E eu me envolvi numa pesquisa sobre preconceito racial e escravidão em Santa Catarina. Inclusive, por que nós fizemos isso? Porque uma editora do Rio Grande do Sul, que uma amiga nossa publicava muito, queria lançar livros por causa do centenário da abolição, que é 88, né? Então, em 85, nos pediu para escrever um trabalho sobre a escravidão em Santa Catarina. Eu então mandei para um edital do CNPq, vocês vejam, eu tinha só mestrado. Mandei para o CNPq um projeto, junto com vários colegas, porque eu sempre andei em bolinhos, né? A gente sempre junta a gente. A gente tinha grupo de estudo, nós estudávamos em equipe o Marx, a gente lia o Capital. Então, eu convidei as colegas, vamos fazer esse projeto, vamos fazer esse livro, o que vocês acham? E aí todo mundo concordou, fizemos o projeto. E ganhamos dinheiro, bolsistas de iniciação científica e até de apoio técnico. E aí, fizemos o projeto, e foi nesse projeto, lendo sobre escravidão, lendo sobre preconceito, e filha do meu tempo, e também pelo fato de eu ter me separado
em 1977 e sofrido várias violências e ameaças de morte, e vendo as discussões que havia surgido na época, e filha do meu tempo, e vendo todo aquele preconceito racial, eu me identifiquei. Eu pensei, nossa, isso que se diz sobre o preconceito racial, uma mulher também vive. Tem um trabalho do Florestan Fernandes fantástico sobre isso. Ele fala sobre o preconceito racial. E eu me identifiquei naquilo. Eu pensei, gente... Porque o Florestan Fernandes mostra como é que uma pessoa sobrevive numa sociedade racista e a forma como ela tem que driblar isso tudo, inclusive engolir coisas para poder sobreviver. E eu me vi fazendo isso. E fiz um projeto. Na época, eu precisava, eu queria fazer doutorado. Aí pensei, por que não fazer um projeto de doutorado sobre isso? E os estudantes que faziam parte da pesquisa conosco, eles traziam, além de textos dos jornais com racismo explícito, de vez em quando eles traziam também misoginia explícita, piadas, pensamentos horrorosos, misóginos até não poder mais. Eu disse, gente, isso aqui dá uma pesquisa. Nós terminamos aquele projeto sobre o racismo, sobre escravidão, publicamos aquele livro. Quando eu digo publicamos, porque realmente foi uma obra coletiva. E, ao mesmo tempo, eu consegui fazer esse projeto, apresentei para Maria Odila, na época, que naquela época não era seleção como hoje, e ela me aceitou como orientanda. E eu comecei essa pesquisa, nesse caso, com a questão das mulheres, da história das mulheres, que eu nem sabia da existência de relações de gênero, eu fui saber durante o doutorado. Então, foi desse jeito que eu acabei parando nessa discussão. Filha do meu tempo. E, claro, com questões pessoais que também me levaram nessa direção. Professora, aqui foi falado, né, sobre gênero, relações de gênero e história das mulheres. Eu queria que você definisse para o nosso ouvinte o que é gênero e qual é a diferença entre estudar gênero para estudar a história das mulheres ou história dos feminismos. Eu quero começar com outro tipo de diferença. Sexo e gênero. Posso começar por aqui? Vou começar por aqui, porque eu tenho visto coisas horrorosas na internet. Sabe, assim, tipo, porque a biologia, porque isso, porque aquilo. Então, eu queria começar por aí. Primeiro, ninguém nega a biologia. Mesmo porque a biologia é uma ciência criada no século... Quando? No século XVIII, final do século XVIII, início do XIX. Então, vamos dar historicidade a essas coisas. A pergunta que a gente precisa começar a fazer é: quando é que se começou a prestar atenção nas diferenças sexuais, do jeito que se passou a fazer? Isso também é datado. Eu gosto de fazer uma analogia com a floresta. Você olha uma floresta, tudo verde. Agora, tente prestar atenção nas cores um pouco mais verdes ou um pouco menos verdes. É um olhar específico, certo? Os verdes estão todos lá. Mas você vai olhar especificamente para os tons de verde. Eu vou usar essa analogia para pensar a questão do sexo. É do século XVIII, início do século XIX, que a ciência vai se preocupar com a grande diferença entre homens e mulheres. E vão criar, assim,
teorias, discussões. Você veja, vão pesar os cérebros. Ao pesar os cérebros, vão constatar que o cérebro das mulheres é menor que o dos homens. Consequência, só podem ser menos inteligentes. Vão constatar que mulheres têm filhos, eles não sabem a dor, aí deduzem, obviamente, que as mulheres sentem menos dor. Mas eles não vivem a vida de uma mulher para saber se aquilo é menos dor. É como olhar a floresta e destacar os verdes mais verdes dos verdes menos verdes. Ou seja, se vai dar olhar para a diferença. Vai se prestar atenção na diferença. Ah, mas não existe diferença? Claro que existe. Mas é que a diferença ela é uma construção política. Por que eles estão preocupados com a suprema diferença entre homens e mulheres? Porque com a Revolução Francesa estabeleceram a igualdade entre todos os humanos. Mas só que os únicos humanos que eles vão contar são os homens. Por isso que a Revolução Francesa vai dar direitos de cidadania para homens de fato. Ou seja, aqueles que dizem nascer com sexo dito masculino. Enfim, é essa época que se vai criar a grande diferença. Mas não é só em relação às mulheres, é em relação a todas as diferenças. A questão das pessoas oriundas da África, das pessoas oriundas da Ásia, as pessoas que não são europeias. Vão ser olhadas como diferenças. Então, de novo, é a floresta e os verdinhos mais verdes, outros menos verdes, todos são folhas. Mas quem vai classificar as cores e dizer que uma cor é mais importante do que a outra? Compreende? Então, eu gosto de pensar que a invenção do sexo frágil, se você olha um periódico do século XIX, o belo sexo, o sexo frágil, é tudo a mulher, né? Essa invenção do outro sexo, o sexo oposto, esse era o nome que eles davam, né? É a invenção da mulher. Eles estão criando um ser, a mulher. Uma coisa, essa mulher tem qualidades e muitas faltas de qualidades. Ela não tem inteligência, ela precisa ser dominada, ela só usa emoção. Sabe, isso é uma invenção, essa é uma invenção datada. E é claro que não vale para todo mundo e nem para todas as mulheres. Vale somente para as mulheres burguesas. Afinal de contas, a burguesia tem que mostrar que ela é diferente das demais classes sociais. Essa é uma disputa que eles estão fazendo com a nobreza, inclusive. Mas que vale para as operárias, que vale para as agricultoras, vale para tudo. Só é mulher frágil, só é mulher sexo oposto as mulheres burguesas, as mulheres brancas, urbanas, burguesas. É uma forma de mostrar o quanto essas famílias são distintas. Eu gosto de pensar hoje em dia na questão da moralidade. Algumas pessoas se consideram superiores às outras porque as famílias não têm filhos gays, né? Ou porque as filhas esperam para casar. Vocês estão entendendo? São formas de constituir distinções. Pois bem, o sexo é uma coisa inventada. Não quer dizer que não haja diferença, mas, de novo, volto à floresta. O que se faz é hierarquizar. Aliás, não são só as mulheres que serão hierarquizadas. Se vocês pensarem nos animais, tem os mamíferos, ou seja, tudo é hierarquizado. É colocado um mais acima, outros mais abaixo. Os seres humanos são hierarquizados, né? Quem vale mais? Os brancos, europeus, depois os demais, sabe? Tudo. Animais, plantas. Quem já estudou biologia sabe como as plantas também são hierarquizadas. E tudo isso é a constituição da ciência.
que vem contra todo um conhecimento popular que nós já sabemos que existia. Não é? Mas voltando. Aquilo que depois a gente vai chamar de gênero e que vai pensar como relação tem a ver com tudo isso. Porque é o seguinte pressuposto. Nós somos seres humanos. A busca da diferença, a busca da diferença não é pela diferença. Ninguém vai buscar a diferença pela diferença. Vai buscar a diferença porque pretende hierarquizar. O que a gente vê nos movimentos sociais, hoje em dia, é usar a diferença para reduzir a desigualdade. Mas essa diferença foi construída já no começo, lá no final do século XVIII. Então, quando a gente pensa gênero, e a gente conhece essa história de como o gênero vai ser uma discussão do século XX, em princípio, pensado, gênero pensado, porque gênero, essa palavra já faz parte da gramática. E na gramática, gênero tem a vantagem de ser construído sem necessariamente fazer qualquer referência a sexo. Você chama de a cadeira, né? Mas o fato de ser a cadeira não faz com que ela tenha menos inteligência ou seja menos capaz do que, sei lá, um estofado. A palavra mar, na França, é feminino. La mer. No português, é masculino. O fato de ser la mer na França faz com que o mar seja menos qualificado do que no Brasil, que ele é considerado uma palavra masculina. Então, a gramática tem essa vantagem de mostrar que as coisas têm gênero, mas a diferença sexual estabelecida e constituída no final do século XVIII não interfere em hierarquizações da palavra no gênero. E também porque quando a gente pensa, e agora pensando a palavra gênero, ela é sempre estabelecida em relação. Quando eu digo, olha, o mar é em português, que é masculino, né? É uma relação com a língua. É uma questão cultural, porque a língua é cultura. Então, quando você pensa relações de gênero, você nunca pode separar da palavra relações. Por quê? Porque você está estabelecendo relações como poder. Lembra pouco que eu falava como também a questão da diferença sexual ela foi constituída como poder? Como hierarquia? Hierarquia é poder, né, gente? Então, da mesma maneira, a discussão de gênero, que ela é do início do século XX já, a palavra foi utilizada inicialmente para estabelecer a separação entre sexo e gênero. Foi separação. Médicos que faziam correção, porque todo mundo sabe que hermafroditas continuaram nascendo no mundo. Aquilo que a gente hoje em dia chama de intersexo. Isso faz parte dos seres humanos. Tem uma porcentagem, 0, sei lá. Esses dias eu ainda tem um texto que saiu na Cadernos Pagu, que se chama O Sexo dos Anjos. Eu agora não vou lembrar o nome da autora, mas vocês conseguem isso com facilidade. Que ela mostra, inclusive, a porcentagem de pessoas intersexo que existem. Então, a correção disso. Outra coisa, aquelas pessoas que, embora tenham nascido com um genital, não se sentem identificadas com aquele genital
e pedem para fazer a correção, por exemplo. Correção. Para o quê? Estou falando isso do início do século XX, tá, gente? A correção significaria o quê? Que você vai retirar aquele genital, criar um novo, porque isso é coisa da cirurgia já da primeira metade do século XX. De pessoas que vão, digamos, nasceram com um genital masculino, mas se sentem como mulher. Então, essa coisa de transformar aquele corpo já era considerado aquilo que eles diziam equivaler o sexo ao gênero. Vocês estão percebendo como a palavra gênero aqui está sendo utilizada? Eu estou tentando dizer que não foram as feministas que inventaram isso. Que ele já estava sendo usado dentro da área da medicina e da psiquiatria para pensar como é que algumas pessoas não se identificavam com os genitais que tinham. Que elas sempre existiram, gente, isso não é invenção de agora. Então, isso é uma questão que vai criar, na língua, nos textos deles, eles apresentam como se fossem diferentes. Gênero e sexo. E foi pensando deste jeito que também o feminismo vai se apropriar. Em vários textos feministas, a gente vai encontrar discussões que parecem que sexo é biologia e gênero é cultura. E aí a discussão é como é que... Aliás, aquele texto da Gayle Rubin, que é dos anos 70, ela já dizia isso. Ela trabalha como? Ela diz, olha, sexo é sexo em qualquer tempo e lugar, mas o que a gente faz, o que a cultura faz com isso, muda de cultura para cultura. O que é que ela está fazendo quando ela diz isso? Ela está separando sexo de gênero. Então, ela está dizendo assim, olha, numa cultura, quem nasce com um genital, com uma vagina, vai ser tratada como menina e vai ter todas as questões que se exige de uma mulher. Se nasce com um pênis, vai ser tratada com todas as regras. E isso vai fazer com que a pessoa incorpore uma cultura, comportamentos, posições que se exigem de um menino. Está errado? Não, não está. De fato, as culturas fazem isso. O que mudou e veio junto com Gayle Rubin, aliás, com a Judith Butler, com Thomas Laqueur, com toda essa gente que vem discutindo a invenção da diferença sexual, as historiadoras que estão trabalhando isso, é para mostrar que a própria noção de sexo diferente foi feita dentro de uma relação de gênero que pressupunha a desigualdade. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Mas a própria ideia de sexo oposto, de sexo frágil, de belo sexo, foi construída na ciência dentro de uma relação de gênero que já pressupunha a diferença. Porque a ciência só vai corroborar aquilo que a Revolução Francesa fez ao tirar as mulheres da cidadania, certo? E é preciso justificar. E a justificativa vai ser dada pela ciência, que vai criar o sexo oposto. Mas aquilo já estava colocado, certo? Para criar a diferença, para estabelecer a desigualdade. Lembra da medição de cérebro. Aquilo que depois o feminismo vai lembrar que se o tamanho de cérebro resolvesse alguma coisa, as baleias teriam que governar o mundo. Uma coisa que a gente já sabe, né? Então,
São questões que são colocadas, que são datadas, que são históricas. E eu acho que vocês me pediram para definir gênero. E eu só compliquei. E eu queria dizer, então, que quando o feminismo vai se apropriar de gênero, dessa discussão de gênero, vai inicialmente fazer realmente essa separação. Gênero como algo que se estabelece sobre aquilo que se entende como sexo. Não deixa de ser. Se a gente entende que sexo também é histórico, né? Então, não estou invalidando a definição da Joan Scott. O que eu estou tentando dizer é que a gente continua meio que separando. Se a gente leva em conta que a gente atribui funções, comportamentos para aquilo que a gente atribui como sexo, como definidor, a gente está falando de sexo e gênero de maneira unificada. Aquilo que depois outras autoras, como eu disse, a Judith Butler vai trabalhar melhor, o próprio Thomas Laqueur também. Mas vocês me perguntaram, e a história das mulheres? Pois é, você precisa sempre pensar a história das mulheres de forma relacional. Se você vai... Foi o que eu fiz na minha tese de doutorado. Eu trabalhava com aquilo que os jornais diziam delas, por exemplo. De como elas deveriam se comportar. Quem está escrevendo nos jornais são a maioria homens. E quando são mulheres, muitas vezes também repetem aquilo que eles dizem. Afinal de contas, de novo, lembro, nós somos filhas do nosso tempo. E toda essa questão de definir como deve uma mulher se comportar, não quer dizer que não exista também como deve se comportar um homem. Eu tive um orientando de mestrado que trabalhou com obituários. Antigamente, nos periódicos, se escrevia elogios ao morto, né? E aí, nesses elogios ao morto, aparece o homem honrado, o homem que paga as contas, o pai de família, sabe? Coisas que se atribuem como comportamento esperado de homens, de meninos. É disso que nós estamos falando quando falamos de gênero. E quando a gente pensa história das mulheres dentro de uma abordagem de gênero, a gente não vai achar que as mulheres são perfeitas, que as mulheres são sempre à frente do seu tempo. Ninguém é à frente do seu tempo. Todo mundo vive o seu tempo. A gente vai pensar de onde é que elas estão buscando referências para essas atitudes que elas estão tomando. Isso quando a gente trabalha com a personagem individualmente. E sempre pensando em que relações de gênero elas estão vivendo. Porque as relações de gênero, elas mudam não só no tempo, na história, no longo prazo, como elas mudam também nas relações cotidianas que você vive. Posso dar exemplos? Uma coisa é você ser uma menina, até uns 7, 8 anos. Outra coisa já é você ser uma adolescente. Em várias culturas, a menina, antes dos 7, ela tem a liberdade que os seus irmãos têm. Quando chega ali na faixa dos 8, 9, 10 anos, quando ela começa a entrar na adolescência ou pré-adolescência, as famílias já criam e exigem comportamentos dela que não exigiriam dos seus irmãos. E mais. Isso significa que são relações que os pais têm com seus filhos e suas filhas, dependendo da idade deles, não é?
Mas, individualmente, cada uma dessas crianças se relaciona com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com os vizinhos, com as vizinhas. Se você pensar as relações de gênero que se estabelecem aqui e as cobranças que são feitas, elas mudam conforme a idade vai se modificando. E mais, ela casa. Pensem na relação entre a sogra e a nora. Como é que a sogra... Gente, eu sou sogra, tá? Eu presto atenção. Como é que a sogra cobra da nora, ou muitas cobram, comportamentos chamados femininos? Como é diferente um casal jovem de um casal com mais idade, que sobreviveu, né? Do casal bem mais idoso? Como os homens também se modificam através do tempo e as mulheres também. Como essas relações se modificam. Como é diferente uma mulher que, tendo, como dizia já a Virginia Woolf, né? Tendo sua própria renda, um mínimo de renda, para se sustentar e não precisar pedir. Como é diferente de uma mulher que tem que pedir, que o marido é que controla as finanças dentro de casa. Eu me lembro de um trabalho do Losandro Tedeschi, que hoje é professor lá em Dourados, que ele fez um trabalho com aquelas mulheres de Santa Catarina, rurais, que conseguiram ter uma aposentadoria. Porque antes eram só os maridos, elas não eram consideradas agricultoras, mas elas sempre trabalharam na terra, elas sempre tiveram ao lado deles trabalhando na terra, e quando elas ficavam idosas, elas não tinham direito à aposentadoria. E elas fizeram um baita movimento e conseguiram ter direito à aposentadoria como trabalhadora rural. A diferença que isso significou nas relações dentro de casa. Porque dali em diante elas tinham o dinheirinho delas. Coisa que antes, embora elas trabalhassem na agricultura, era eles que levavam aquilo que a agricultura produzia para o mercado, era ele que definia o que iam comprar, o que não iam comprar. Tudo que ela fazia era trabalhar muito, cuidar de crianças, cuidar de idosos e da casa e tudo mais. Mas não controlava nada de dinheiro algum da família. A menos que ele seja doente. Aí ela controla. Vocês estão percebendo como essas coisas são diferentes de umas para as outras e como isso muda através da idade, das relações e das possibilidades? Isso é relações de gênero. Você vai escrever uma história, você precisa saber disso. Nós agora estamos entrevistando prefeitas aqui de Santa Catarina, numa das pesquisas. E a gente pergunta, você é prefeita, quem é que faz o trabalho doméstico? É o seu marido? É casada? Não é casada? Quem cuida? Quem faz? Você é formada? Você não é formada? Você sempre trabalhou? Como é que era a sua família? Você trabalhava quando era criança? Seu pai, sua família? Vocês estão entendendo porque as pessoas são formadas assim. Isso é trabalhar história das mulheres dentro de uma abordagem de gênero. Então, se você vai falando aí, e a gente vai aqui adotando, porque é uma aula, né, praticamente. Bom, seguindo para a próxima pergunta. Professora Joana, nos dias atuais, vem crescendo muito vários historiadores, historiadoras, que eles estão incorporando nas suas pesquisas acadêmicas a análise de gênero, né, observando os impactos e como que esses acontecimentos, eles impactam em uma perspectiva histórica, tanto homens quanto mulheres. E acaba rompendo com aquela ideia que a história ela é narrada por um sujeito abstrato universal, que a professora Maria Odila cita, né, inclusive. E o movimento das mulheres e das comunidades de LGBTQIA+, tem contribuído para essa análise de gênero,
Só que no campo historiográfico tem uma série de resistência, porque essas reflexões, elas são acusadas de ser um movimento historiográfico militante, portanto, ele não é científico. Né? Então, como que você analisa essas mudanças no campo historiográfico em relação aos estudos de gênero, mulheres, sexualidade e raça, e quais são esses desafios de uma aceitação desses trabalhos historiográficos? Então, eu tenho visto que, ultimamente, embora lentamente, tem crescido uma certa preocupação com essa discussão. Muitas vezes vinda das próprias estudantes, que questionam. Sim, como é que é? Na bibliografia não vai ter nenhuma autora? Na bibliografia não vai ter nenhuma discussão sobre decolonial, sobre racismo, sobre... Sabe? Os próprios estudantes estão questionando isso. E os professores têm ficado assombrados com tudo isso. E, infelizmente, ainda temos programas de pós-graduação e graduação que contam em seus planos de aula com pouquíssima discussão nessa natureza. Eu tive um exemplo agora. Peguei uma dissertação para ir para uma banca e fiquei espantadíssima. A pessoa teve uma disciplina que discutia numa só, gênero, raça, classe, sexualidade. E o resto, tudo, assim, aquela história tradicional, mesmo a escola dos Anali, mesmo sendo... Mas é tudo aquele povo que nós já conhecemos, é o Marc Bloch, é o Brodel, sabe? Todo esse povo que está aí há muito tempo, e outras historiadoras já questionaram. Sabe, eu acho que é um problema de conforto. Deixa eu pensar com vocês o conforto. É tão confortável quando a gente tem certeza, né? Pensar que aquilo que eu estou fazendo, aquela pesquisa que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, aquela publicação, dali a, sei lá, 5 anos, às vezes menos, pode vir a ser questionada e levantado outras discussões. Essa instabilidade deixa muita gente desconfortável. Aí é mais confortável ficar assim, naquilo que eles acham que é estabelecido. Aí ficam dizendo que isso é identitarismo, na verdade. Não é nem só militante, é identitarismo. Como se essas pessoas não tivessem identidade. Como se ser homem não fosse uma identidade, como se ser branco, de origem europeia, não fosse identidade, que é o que a gente vê nas bibliografias que eles trazem. Essa acusação de identitarismo não tem sentido, assim como de história militante, porque eles mesmos não reconhecem, essas pessoas não reconhecem que a própria história deles é militante, é racista, é misógina, não reconhece as outras existências e ela é de uma tradição apenas. E as pessoas não gostam desta instabilidade, que eu sinto muito que vai continuar acontecendo. Não vai existir um retorno do mundo para um momento em que eu escrevo um livro e ele vale para o resto da vida. Porque as temáticas que eu estou colocando ali dentro, elas são eternas. Desculpa, isso não existe. Não existe mais. Essa é a minha expectativa. É difícil? É. É desconfortável? Também é. Mas eu espero, sinceramente, que os programas incorporem mais outros saberes, outras bibliografias. E quando eu estou falando de outros saberes, eu não estou me referindo somente à história. Eu quero me referir a outras formas de ciência também. Você acha que as comunidades quilombolas, por exemplo, elas não têm conhecimentos?
Os conhecimentos delas são considerados? Os povos nativos daqui da América não têm conhecimentos? Onde está a consideração com esses conhecimentos? Enfim, há outros conhecimentos a serem valorizados. E as pessoas querem que somente aqueles seus conhecimentos é que tenham valor. Por quê? De novo, eu lembro, é muito desconfortável reconhecer que o conhecimento que você está produzindo, ele é datado. Assim como é datado todo aquele conhecimento que eles acham que é eterno. Né? Uma coisa que eu esqueci de responder para vocês foi sobre feminismo. Vocês me perguntaram gênero, mulheres, feminismos. Então, primeiro, feminismos. Eu queria recomendar que o Laboratório de Estudos de Gênero e História, através do projeto da professora Cristina Schreiber-Wolff, acaba de publicar no TikTok e no YouTube um vídeo em parceria com o Portal Catarinas sobre feminismos e antifeminismos. Bastante interessante, eu recomendo. E eu gosto de pensar que o feminismo é uma coisa que vai estar presente sempre que as mulheres questionam. Questionam aquilo que lhe dizem que é natural. É natural? É natural que... Vou dar um exemplo das meninas na ciência. É natural que as mulheres na ciência sejam prejudicadas porque estão tendo filhos? E a gente sabe que quando tem filhos é difícil continuar produzindo? É natural que uma mulher que não conseguiu dar conta de fazer uma quantidade definida de artigos publicados em revistas científicas perca a bolsa de produtividade no momento em que teve filhos? Ou também nessa trajetória cultural que define o que é feito para as mulheres, que uma mulher que teve que se dedicar aos seus familiares porque estão doentes, porque a mãe, porque o pai, porque um filho doente, que... Gente, ninguém tá... Quantas pessoas vivem isso? E aí, isso é natural que ela agora pare de ser considerada, de manter uma bolsa de pós-doutorado, manter uma bolsa de pesquisa, porque não consegue dar conta da produtividade? Quer dizer, aquilo que acontece no dia a dia das pessoas, que faz parte da trajetória das pessoas, não vai ser levado em conta? Eu fico pensando que a gente não pode ficar dizendo para as meninas que elas não devem cuidar. O que a gente tem que dizer é ensinar que os meninos também precisam aprender a cuidar. As mães não ficariam tão sobrecarregadas se os pais tivessem uma participação igualitária no cuidado das crianças. Não é? Porque o período de aleitamento, que só elas conseguem fazer, é muito curto comparado com todo o restante de cuidados que exige a família, as relações pessoais. Afinal, eu penso que todo mundo, sim, deveria aprender a cuidar, para que o trabalho das mulheres não fosse invisível. Porque se todo mundo fizer, todo mundo vai prestar atenção e não vai achar que a pia se lava sozinha, né? Aqueles pratos ali saíram, pularam na frente da torneira, quando tem torneira, e se limparam. Todo mundo vai saber como é que isso acontece. Então, é todo mundo que precisa. Afinal de contas, todo mundo vive na mesma casa, todo mundo pertence à mesma família, e todos os familiares são de sua responsabilidade. O que a gente precisa mudar não é dizer para as meninas que elas não cuidem, é dizer para os meninos que eles têm que dividir e têm que ter responsabilidade sobre tudo isso. Então, eu estava lembrando que as mulheres se tornam feministas
quando elas se dão conta de que isso não é natural. Que aquele desprestígio, que aquele assédio, que aquilo que ela vive não é natural. É dessas relações, que é misoginia pura. E não se desqualifica, achando que é ela que está errada. É assim que surge uma feminista. E aí vocês vão dizer, e as ondas? As mulheres não deixam de ser feministas porque o movimento feminista, em algum momento, reduziu a visibilidade. Há um momento em que certos temas se tornam mais visíveis. Em outros, são outros temas. Por exemplo, nesse momento, a questão do racismo é uma questão importantíssima. Aí alguém vai dizer, então a dita quarta onda já não está mais, porque o racismo ganhou visibilidade. Não, as pessoas podem ser antirracistas e feministas. E, no entanto, o feminismo perde um pouco de visibilidade para o antirracismo. Por que não? Ninguém deixou de ser feminista para ser antirracista. Porque, nesse momento, o antirracismo é mais importante e precisa de mais esforço e mais idas às ruas, por exemplo. Entende? Eu quero com isso dizer que há determinados momentos em que o feminismo emerge mais e que outros assuntos emergem. Isso não quer dizer que aquelas pessoas que estavam naquela primeira emergência deixaram de ser. Continuam. Mas agora é a vez de outros temas ganharem visibilidade, maior visibilidade nas ruas. Por isso que se fala em ondas do feminismo. Essas ondas são momentos de maior visibilidade da temática apenas. Não quer dizer que as pessoas, no intervalo da visibilidade, deixaram de ser. Só para a gente lembrar. Porque há uma discussão aí no campo. A gente diz, essa coisa de onda, eu nunca deixei de ser feminista. Claro que não. Apenas a temática perdeu visibilidade num determinado momento que outras questões se tornaram importantes. Afinal de contas, a gente não pode estar o tempo todo na rua também. A gente também tem que trabalhar, tem que viver, tem que passear, tem que namorar, né? Tem que fazer um monte de coisa boa, além de ir para a rua. Ir para a rua também é bom. Professora, e voltando aqui para a história das mulheres, né? Você acredita que existe uma maior ascensão de uma história das mulheres quando a historiografia ela passa a usar outra metodologia de fonte para além do documento, como, por exemplo, a história oral? Se sim, qual o impacto dessas produções feitas a partir desse tipo de fonte? Eu estou de pleno acordo que a história oral é uma grande fonte para a história das mulheres. Por quê? Porque durante muito tempo, quando eu digo muito tempo, não é tanto tempo assim, tá? É século XIX. No século XIX, a história passou a ser escrita com documentos de arquivos públicos. Eu estou deixando isso bem claro. Quem trabalha muito bem essa questão é aquela Boni, como é que é o nome dela? Daqui a pouquinho vem o nome. Aquela historiadora que mostra como havia já historiadoras no passado, mas elas não foram consideradas historiadoras profissionais. Elas eram consideradas amadoras. É a Bonnie Smith que você está falando? Bonnie Smith, isso mesmo. A Bonnie Smith, ela mostra isso para nós. Ou seja, homens e mulheres escreviam histórias que envolviam tramas, que envolviam narrativas que elas ouviam das pessoas, histórias que elas sabiam. E são homens que vão definir que aquilo não é história, descartando essa historiografia que havia e pegando uma historiografia que vai usar como principal fonte documentos de arquivo. Arquivo este que pertence aos Estados Nacionais.
e que somente eles tinham acesso. Elas tinham acesso quando trabalhavam para eles. Muitas vezes como esposas, irmãs, parentes de algum historiador. Por isso que eles vão ser os profissionais, certo? Então, para além dessa história, a história oral, que a gente vai aprender com antropologia, ela vai ganhar esse estatuto de legitimidade da fonte, né? Então, na verdade, a historiografia que havia antes já usava a história oral. Porque aquela gente, não só homens e mulheres, não só mulheres, homens e mulheres, que escreviam aquela história, que vai ser chamada de amadora, elas faziam aquilo que já se fazia lá na Grécia, que era ouvir as pessoas, ficar sabendo como é que a memória narrava coisas, certo? A diferença é que o documento de arquivo também é uma narração de memória. Como é que um sujeito escreve uma narrativa de uma guerra? É ouvindo pessoas e anotando, fazendo um relatório, certo? A diferença é que esse relatório ele é escrito para o Estado, que, por sua vez, manda aquele relatório para um arquivo. Mas ele também teve como fonte a memória. A carta de Pero Vaz de Caminha, pensem nela, que é super, né, maravilhosa, considerada uma fonte fidedigna. Pensem nela. É um sujeito que está narrando uma viagem que foi feita e que ele não escreveu imediatamente, também está se fiando na sua própria memória, gente. E, no entanto, é considerado mais importante do que aquelas narrativas que as pessoas chamadas de não profissionais, amadoras, faziam. Então, o que a história oral vem trazer, ela vai dar legitimidade a uma fonte baseada na memória no tempo presente. Essa é a diferença. Porque a memória sempre esteve presente. Como é que você pensa que estão os relatórios? Quem faz relatório? Eu trabalhei com relatório de polícia aqui. Encontrei cada mentira, né? O cara escrevia para o presidente da província. E aquilo estava no arquivo público. Se eu for considerar o que eles dizem como verdade, também é baseado na memória, mas também é baseado naquilo que os historiadores ensinam há muito tempo, a crítica do documento. É claro que eu tenho que ver o que ele está narrando, qual é a intenção dele quando escreve isso, por que ele está fazendo esse tipo de narrativa. Geralmente, por exemplo, os presidentes de província escreviam relatórios para o rei. Eles também elogiavam sua própria administração, evidente, óbvio. Escondiam coisas, narravam outras. A crítica do historiador passa por aí. Da mesma forma que a gente faz a crítica da fonte oral, certo? Então, o que a gente vai ter com a história oral é a legitimação de uma memória colhida no tempo presente, né? E o bom disso é que muitas dessas narrativas colhidas, elas se tornam fontes não só para uma pesquisa, mas para muitas pesquisas. Uma pesquisa que usa uma determinada fonte, depois pode se apropriar daquela mesma fonte. Uma outra pesquisa pega aquelas fontes ali, aquelas narrativas, aquelas entrevistas, e faz uma outra história com outra questão. Eu tive um aluno que fez isso, o Altair. Ele trabalhou sobre uma relação de gênero do futebol. Como é que as mulheres foram sendo afastadas do futebol e foram entrando em outros esportes, ao mesmo tempo que ele contava uma história dos clubes, da incorporação de pessoas negras nos clubes, no futebol, através de periódicos e de entrevistas. Entrevistas que ele conseguiu, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, disponíveis, de jogadores da época, de atletas da época, que quando narraram com outro sentido,
mas que ele se utilizou para escrever aquilo que ele estava fazendo. Enfim, a narrativa oral é importantíssima para a história das mulheres, porque as mulheres são casos raros nos arquivos do Estado. Elas só aparecem na polícia, elas aparecem nos arquivos judiciais, quando elas processam alguém ou quando elas são processadas, ou nos arquivos de inventários, testamentos, batismo, mas são casos raros. Por isso a história oral é super importante para a história das mulheres, mas também para a história dos homens. Enfim, a história que utiliza a abordagem de gênero teve muito a ganhar com a história oral. Professora Joana, nos últimos anos, o Brasil ele vem lidando com o neoconservadorismo religioso e moral, né? E que, de uma certa forma, acabou fortalecendo um projeto de educação neoliberal voltada para uma formação de mercado, né? E como exemplo disso, que a gente pode citar aqui, é a reforma do novo ensino médio. E nesse contexto, né, como que o ensino de história, dentro de uma perspectiva de gênero e da decolonialidade, pode ser utilizada em respostas a esses projetos? Então, em primeiro lugar, tem um problema aqui. Eles estão querendo, inclusive, tirar a história, não é? A geografia do ensino médio, colocar o que está rolando aí, ou qualquer coisa assim, né, no ensino médio, tornando essas disciplinas menos importantes, como se elas fossem algo que não é importante. Barateando o ensino, no fim, é um pouco isso. É vontade de não gastar com a educação. Olha, o que eu tenho visto, esse crescimento do conservadorismo religioso, é bem complicado, porque inclusive questiona a ciência, e não é só a história. E eu vejo um perigo muito grande aí. Eu tenho uma orientanda, a Renata, de doutorado, que ela está trabalhando com o plano estadual, a retirada da palavra gênero, sexualidade, dos planos municipais de educação, e que veio com essa onda conservadora, porque eles querem tirar, não é? E, inclusive, querendo processar professores que trabalham com essas temáticas dentro de sala de aula. Nós tivemos vários casos aqui em Santa Catarina. Também eu tive um doutorando, o Assis Felipe Menin, é o nome dele, que fez um trabalho sobre pessoas que foram processadas aqui em Santa Catarina, porque discutiam gênero, quiseram discutir gênero e sexualidade na sala de aula. Enfim, as dificuldades que tiveram. Eu vejo isso como um problema muito sério. E eu estava começando a falar da Renata, eu misturei aqui os dois. A Renata ainda não defendeu, mas ela vai defender, e ela acaba de escrever um texto que nós duas vamos publicar juntas, que é sobre a dificuldade que não falar de sexualidade, por exemplo, em sala de aula, e não é nem no ensino médio, é no ensino fundamental, traz para os índices de gravidez na adolescência. Enfim, eu quero com isso dizer que tirar a história dos currículos, do ensino médio, e também essa possibilidade de redução ou de proibição de falar de determinados assuntos em sala de aula, isso traz um problema bastante sério na formação. Mas é claro que a gente vai continuar na briga, porque isso não está definido. Isso não está dado. O que a gente está precisando é talvez lutar no mesmo campo.
E já está acontecendo isso. Eu vou dizer o que eu estou me referindo. De um lado, nós não podemos brigar só numa frente. É disso que eu quero dizer. Não é só brigar para que o ensino médio continue tendo aulas de história, e eu continuo querendo isso. E vamos continuar brigando por isso. É também ocupar o campo virtual. Isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo podcast. Nós precisamos atuar na área do podcast, na área do YouTube, na área do TikTok, na área do Instagram, em tudo quanto é plataforma. Porque essa guerra de conhecimento, ela não está terminada. E até agora esse povo está ganhando. Influenciadores conservadores, espalhadores de ódio, divulgadores de mentiras, antifeministas. Vocês viram aqui, nós temos uma deputada que foi a que venceu com o maior número de votos. Vocês têm acompanhado o enriquecimento de algumas pessoas através da internet, com divulgação dessas coisas, gente. Isso é dinheiro. Esses dias ainda vi uma influencer querendo ensinar como ser feminina. Se tornou um espaço de ganhar dinheiro, você divulgar misoginia. Isso é uma guerra. E a gente vai ter que continuar brigando. Esses dias ainda, numa aula que eu estava dando, a gente discutiu o uso das redes sociais nas candidaturas políticas. Gente, nós vamos ter que ter equipes, divulgadores nessas áreas. Não tem como brincar com isso. Eles estão ganhando essa guerra nesse espaço. Então, quando a gente pensa conhecimento e ensino, não é só a escola. É todos esses campos. É a escola, sim, mas é esses campos também. Não podemos, assim, a gente não pode liberar nenhum terreno, não pode esquecer, não pode parar de estar em todos os lugares. E eu tenho visto muitos bons trabalhos nesse aspecto. Ninguém vai ficar rico, tá, gente? Eu sinto muito. Mas precisa oferecer opção. Precisamos oferecer alternativas, outras conversas. Precisamos trazer conhecimento. Mostrar que não é assim, não é bem assim, é diferente. Esse tipo de coisas nós precisamos fazer. E continuar brigando. Eu realmente considero que a escola ele é um espaço muito, muito importante. A vida escolar, ela é um espaço em que você entra nele quando tem o quê? 3 anos? E vai sair depois de muito tempo. Então, o espaço escolar está em disputa. Mas também outros campos. E nós não podemos perder esse espaço escolar de disputa, na disputa. Por isso, a briga pelo ensino médio tem que continuar. Nós precisamos ter, sim, aula de história, aula de geografia, aula de filosofia. Mesmo porque as redes sociais vão ensinar o que é que está rolando por aí. E se vocês acham, os pais, porque vai ensinar sexo na escola, pornografia na escola, não vai, não. A rede social faz isso. Pelo contrário, a gente precisa ir lá e dizer que não é bem assim. Né? Então, nós temos... Esse espaço é um espaço que a gente tem... Eu diria assim, num espaço de guerra, a vida escolar é um espaço da esquerda. Mas nós estamos perdendo terreno. A gente precisa continuar segurando esse território e avançar para esses outros onde eles estão vencendo.
que são as redes sociais. Então, sim, eu considero um grande prejuízo se tirarem a história do ensino médio. Eu fui professora de história no ensino médio, nos anos 70. Era muito bom. Eu achava pouco. Eu achava que a gente tinha... Eu dava aula só no primeiro ano do ensino médio. E eu queria ter dado aulas no segundo e no terceiro. Depois, isso foi alongado, certo? Espero que não reduza. É isso. Nós temos que brigar por isso. Professora, em um outro momento aqui você falou que tem visto muitos absurdos, né, nas redes sociais, e indo por esse caminho e pensando na sala de aula e sobre esse público, né, que faz parte do ensino básico, que são esses adolescentes, e com essa ascensão das redes sociais que está tão, né, no tempo atual, principalmente depois da pandemia, em que os adolescentes eles ficaram presos em casa com o celular nas redes sociais, e constantemente conectados, e em um espaço onde na internet é terra de que todo mundo sabe de tudo, né? Lá tem falando, gente falando sobre tudo, entendendo sobre tudo, a terra dos tudólogos. Então, ali tem muitas coisas que é feita à base de fake news. A gente tem nas redes muitas feministas abordando temas sem caráter nenhum de veridicidade, e tem também movimentos como o movimento Red Pill, que é um movimento de ódio às mulheres. Em um mesmo momento, como a senhora já falou na resposta da pergunta anterior, que a gente precisa trabalhar isso em sala de aula. Né? O tema da redação do Enem, inclusive, do ano passado, era falando sobre trabalho de cuidado, e a gente pensar isso em sala de aula. E aí, você falou que esse também é um terreno de briga. Eu queria perguntar para a senhora como a gente aborda isso dentro de uma sala de ensino básico, esse tema na atual situação do Brasil, onde tudo está tão polarizado. Então, os professores têm tido problemas aí, né? Eles vêm narrando que, primeiro, se tocam num assunto, no dia seguinte já vem um pai lá, uma mãe lá. Bom, eu penso que os sindicatos dos professores precisam dar mais suporte aos professores, às professoras. Vamos falar no feminino, porque a maioria é mulher mesmo. Precisa dar mais suporte às professoras. Precisa garantir para as professoras suporte jurídico, para o caso daqueles pais que vêm lá só para incomodar. Aliás, nas reuniões de pais eles não vêm, mas vêm lá quando o filho vem trazendo alguma coisa. É preciso levar para a sala de aula alternativas de sites. Talvez o que os professores precisem fazer é oferecer temáticas de pesquisa, dando links para procurar nos bons links, digamos assim. Que eu acho que é uma coisa que vamos ter que fazer, porque tem muito conteúdo bom também. Apresentar conteúdos com links que os estudantes devam fazer a pesquisa e a referência. Porque a referência do link da internet também tem que ser feita. Você vai escrever um texto, você tem que dizer de onde tirou aquilo. Então, não só oferecer os links, como exigir que o trabalho traga a referência. É uma forma de fazê-los, no mínimo, ouvir e ver bons conteúdos na internet, porque fora a gente não vai conseguir sair disso. Eu acho que isso aí está dado, eu sinto muito. Isso aí está dado. As pessoas vão ter que incluir, de um lado, o texto escrito, precisamos continuar lendo, e os estudantes precisam continuar lendo o texto escrito, seja online ou seja em papel, impresso, e também lembrar que eles vão olhar os sites de internet. Então, já oferece uma lista de sites em que esse aqui é para fazer pesquisa, traga esses assuntos aqui, veja esses assuntos, faça a sua redação e já traga a referência de onde você tirou com os links completos. Nós vamos ter que fazer isso, Lu.
Cássia, não temos muito como fugir. É a mesma coisa que se a gente quisesse que os estudantes... Por exemplo, quando apareceu a imprensa e os livros começaram a ser publicados na imprensa, em papel, exigir que as pessoas só lessem pergaminho. Não vai adiantar querer isso. Essa é uma realidade que a gente não tem como sair. O que os professores vão precisar, e talvez precisem se organizar com isso, é também nas suas tarefas, oferecer links, fazer pesquisa na internet e já oferecer links àqueles que têm conteúdo decente. Né? Aliás, a ANPU estava fazendo isso, né? A ANPU estava dando selo de qualidade. Aliás, vocês precisam pegar isso. Selo de qualidade para sites, blogs, Instagram, programas da internet que são, de fato, baseados em acontecimentos históricos. E a gente vai usar isso. Eu achei uma iniciativa da ANPU muito boa essa, de dar digamos assim, um selo de qualidade. E aí o professor, a professora que está em sala de aula vai saber, esse link aqui tem qualidade, a ANPU já constatou. Então pronto, gente, olha, para a aula tal, a pesquisa que vocês vão fazer é com esse link, esse. Eles não querem mexer na internet? Então tá, vamos pegar bons links, gente. Eu sinto muito. O livro, o texto, certamente. A forma deles lerem textos vai ser assim, mas também com imagens, mas também com som e tudo mais. Como é o caso do podcast. Aliás, tem vários sites de podcast que são maravilhosos. Nós sabemos disso. Então, eu não vejo muito como fugir disso. E a minha sugestão é essa. Teve um certo momento da sua fala que você começou até a falar sobre os atos de cuidado e da maternidade, como que é muito difícil, né? E a minha pergunta é sobre essa temática, né? Porque em uma sociedade como a nossa, a maternidade ela envolve muitos desafios, né? Principalmente em trabalhos acadêmicos, como graduação e pós-graduação. E nos últimos dias, não sei se a senhora ficou sabendo, mas veio a público, né? Algumas denúncias que foram feitas por pesquisadoras que tiveram as suas bolsas negadas e cortadas pela CNPq, porque com a justificativa de baixo rendimento de trabalho acadêmico. Um desses exemplos foi a professora Cibele Russo, professora de estatística da USP, onde ela estava de licença maternidade e a bolsa dela foi negada porque ela não estava tendo orientações, né? Não estava tendo retorno acadêmico e acabou tendo a bolsa cortada. Então, como que você enxerga esses andamentos, né, da política pública que visam a permanência de estudantes, né, que são mães nesses projetos de graduação e pós-graduação, porque infelizmente a gente lida com isso, né? Até mesmo partindo da graduação, por exemplo, que tem professores, né? Até mesmo professoras que não compreendem a dificuldade de uma aluna que é mãe, que às vezes falta a aula por ter esse cuidado com o filho. Então, assim, é muito difícil, é como se a gente tentasse muito, mas tivesse caminhos que não te dão como ter continuidade, né? Então, como que você enxerga isso? Qual o seu conselho? Então, é por isso que nós estamos nesse INCT Caleidoscópio, que é uma pesquisa que a gente conseguiu junto ao CNPq, um recurso grande. Ele está sendo coordenado pela professora Viviane, lá da UNB, e eu estou coordenando, junto com outras colegas, o Observatório Sul-Sudeste. A nossa discussão é justamente oferecer dados sobre essas dificuldades, não só para as mulheres mães, mas para as mulheres de maneira geral. E essa 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer agora entre 4, 5 e 6 de junho desse ano, ela vai discutir, a temática dela é ciência, tecnologia e inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. E
a reunião de hoje, que eu não pude ir, eu interrompi, eu estava na reunião e saí para vir falar com vocês, é justamente para a gente encher essa reunião de gente, de mulheres, e criar também um comitê onde a discussão de gênero, maternidade, sexualidade seja colocado e estar presente nas várias, nós vamos nos espalhar pelas várias comissões, para estar presente, para que desta conferência saia políticas públicas para a garantia da presença de mulheres na ciência, na escola, em tudo. Porque daí, então, eu pego aquilo que eu estava dizendo há pouco. Como garantir que uma adolescente que engravidou e está tendo filho fique na escola? Como garantir que uma estudante de graduação com filho continue na graduação? Como garantir que uma professora, pesquisadora, continue na pesquisa, não seja excluída da ascensão profissional e dos editais de pesquisa, tendo filhos? É preciso pensar isso. A gente não pode ter uma ciência se não temos mulheres. E também temos que interseccionar isso. Mulheres negras, mulheres trans, a questão da deficiência, enfim, toda essa questão da interseccionalidade. Se é para ser um Brasil justo, nós temos que pensar isso. Por isso, a nossa presença, nós estamos brigando aí para estar em tudo quanto é comissão, porque a maioria, quando a gente foi olhar as comissões, a maioria é comandada por homem, e tem uma ou outra mulher, nós queremos estar lá, certo? Essa é a nossa briga, que inclusive da reunião de hoje era isso. É a primeira reunião de muitas que nós vamos fazer. Então, o que eu tenho visto, algumas políticas estão sendo feitas, mas ainda não é suficiente. Uma delas é a extensão da bolsa de produtividade. Quando você tem filho, isso já existe. A questão da extensão do tempo de doutorado ou de mestrado da bolsa, quando você tem filho, isso também está acontecendo. E o que está faltando ainda é reconhecer que uma mulher mãe não terá a mesma produtividade quando ela está pedindo a bolsa pela primeira vez. Isso sim. Uma coisa que eu tenho dito para as minhas colegas, e a gente está fazendo isso, e digo sempre que eu posso, é uma outra coisa. As mulheres precisam se juntar mais. Eu tive problemas não com filhos. Quando eu tive meu filho, eu ainda estava na graduação. E eu tive um suporte familiar fantástico que não trouxe dificuldade para mim. Mas eu acompanhei a vida das minhas colegas universitárias, quando elas têm filhos. E uma coisa que a gente pode e deve fazer é assim. A gente tem que se juntar com outras pessoas, criando laboratórios, juntando gente, publicando de forma coletiva. Porque num determinado momento, você não pode fazer tudo aquilo que tinha que fazer. Então, a tua colega ajuda. Depois é ela que passa por essa dificuldade, você ajuda. Como é que eu digo ajuda? Orientação, por exemplo. Você pode ter coorientação. E a coorientadora, que não está grávida, nem tem filho pequeno, pode ajudar enquanto você está com dificuldades. E eu quero lembrar que não é só a questão dos filhos. Às vezes é doença na família. Você tem que reconhecer que isso a sociedade costuma cobrar das mulheres. Aquilo que eu digo, nós temos que ensinar os meninos que também temos que cobrar deles. Eu conheço rapazes que cuidaram de seus pais. Conheço, mas eles são raros. Enfim, eu estou tentando com isso dizer que a gente tem que reivindicar mais, e acho que essa 5ª Conferência de Ciência e Tecnologia vai nos ajudar. Nós temos, nesse momento, várias associações de mulheres cientistas, nós temos aqueles Parent in Science, nós temos as mulheres cientistas, nós temos vários grupos nesse momento, com quem nós estamos dialogando, e temos esse INCT, que está fazendo essa ação, junto com
essa quinta conferência, que nós esperamos que sejam aprovadas propostas para isso. Porque senão, e essa é uma ameaça que nós podemos fazer. No Japão, por exemplo, eles estão criando políticas agora para que as moças queiram se casar e ter filhos. Porque elas não querem. Porque só prejudica a carreira. Então, se nós não queremos ser igual ao Japão, nós temos que prever que as meninas adolescentes precisam ser ensinadas a prevenção da gravidez, mas se por acaso isso não der certo, se elas quiserem manter a gravidez, que elas não sejam prejudicadas na escola com isso, porque tem escola que não quer nem que elas estejam lá, e os pais tiram e criam uma vergonha, e elas são rechaçadas, isoladas. As meninas de graduação, gente, eu já tive várias alunas que engravidaram durante o mestrado e doutorado e na graduação. Gente, é o período fértil da vida delas. É evidente que elas vão engravidar. Vão engravidar quando? Depois dos 60? Então, é justamente essa faixa. Elas estão em quantos anos? 20 anos, gente. É a idade ótima para isso. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30. Não é? É a idade que elas vão engravidar mesmo. Então, temos que ter políticas para apoiar a menina. E isso já acontece. A bolsa mantém-se, tá? Inclusive é prolongada. Isso já existe. Agora, quando ela se torna pesquisadora, como é que a gente faz? Temos que apoiar também. Então, se o Brasil quer que as mulheres continuem optando por se casar, olha só que favor que essas mulheres vão fazer. E ter filhos, vamos ter que apoiar. E não esperar isso que está acontecendo em outros países que não apoiaram. E as pessoas não querem. Por que vão querer? Para quê? Para ter um prejuízo tremendo na carreira? Vai ter que ter apoio. E esses apoios são editais específicos. Eu me lembro que durante o primeiro governo Lula, saiu um edital específico da Secretaria das Mulheres com um CNPq. E foi ótimo. Não era para mulheres grávidas, mas era para mulheres, gênero, feminismo. Deu um boom de pesquisas no assunto fantástico. Por que não um edital específico para mulheres mães? Em que o fato de ser mãe te dê mais pontos. Gente, isso é uma coisa tão simples. É só colocar no edital, porque, por exemplo, no edital está escrito assim, pontuação, quantos artigos, quantos capítulos, quantas as orientações, o resultado da pesquisa, não sei o quê, são os editais, tá? No edital tem uma série de critérios que valorizam a pontuação para você ganhar o financiamento. Por que não botar lá um item? Tantos pontos para se você for mãe. E mãe solo, tá, gente? Muitas vezes. Não precisa ser casada. Preferência, mãe solo até. Porque a casada a gente imagina que o marido, quando divide, né? Quem sabe divide as tarefas. Por que não? Isso não é uma coisa complicada. Então, isso é coisas que a gente pode levar nessa quinta conferência e trazer como proposta. Eu senti hoje, no começo da reunião, porque eu fiquei pouco tempo, fiquei 1 hora só, eu senti boa vontade das pessoas que estão no CNPq com essas questões. Vamos ver o resultado. Professora, e recentemente, né, a gente saiu do grande pesadelo que foi o governo Bolsonaro. E nós passamos a ser governado, mais uma vez, por um governo que está mais à esquerda, né? Então, para você, qual é o impacto que isso traz para as relações de gênero no nosso país? O impacto daquilo que havia antes ou atual? O impacto daquilo que havia antes foi terrível. Porque aquelas falas misóginas daquele senhor
deram voz a tudo quanto é coisa ruim que havia nesse país. Eles ganharam fama. Os misóginos ganharam fama. Então, o que eu estou vendo é que, neste momento, aqueles misóginos não desapareceram. Mas o que aconteceu foi que apareceram outras vozes. Eu espero que essas outras vozes, eu tenho acompanhado algumas, ganhem força. Por outro lado, não pense que a gente se livrou. Vocês estão acompanhando a Argentina. Nós estamos agora organizando aqui o Fazendo Gênero, vocês sabem, vai ser esse ano. A gente teve que suspender o pagamento da inscrição das argentinas, elas vão poder pagar aqui. E estamos fazendo um esforço para ver se conseguimos trazê-las. Porque elas... Sabe o que fizeram? Sabe o que esse governante delas fez? Suspendeu todo o recurso de pesquisa, até mesmo aquele já dado. Porque o recurso de pesquisa, a gente nunca tem dinheiro na mão. A gente tem um crédito que é destinado para a gente. E a gente vai gastando com a pesquisa. Pois ele foi lá e congelou. Elas não conseguem comprar um lápis nesse momento. Além do que, rompeu o contrato de toda... Muita gente lá nas universidades é contratado por um sistema tipo CNPq nosso. Ele rompeu, parou com tudo, despediu um monte de gente. Ele está destruindo a ciência lá. Gente, ele ganhou uma eleição. Enfim, eu estou querendo com isso dizer que a gente está mais feliz, mas o coração da gente não está tranquilo. Né? E o impacto, de fato, foi muito grande. Aquela senhora aqui que ganhou as eleições, ganhou levando aquele ex-presidente a tiracolo. Os filhos dele apoiaram a candidatura dessa senhora. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês boa. Esses dias, aqui na Assembleia Legislativa, foi feita uma homenagem às mulheres catarinenses. E vieram antigas deputadas e deputadas atuais, menos aquela coisa, menos aquela deputada. E aí, no meio da fala delas, elas começaram a falar em feminismo. Mulheres deputadas que nunca usaram essa palavra. Passaram a usar, deputadas. Tinha uma que era do PDT, que eu nunca tinha ouvido ela falar de feminismo. Não é que começou a falar. Eu disse, gente, é uma reação àquela coisa. Isso me deu, assim, uma alegria. Eu digo, olha só. E havia uma antiga que nem foi reeleita, mas que sempre, assim, com uma postura bastante forte. Mas nunca falava de feminismo. Nunca. Qualquer coisa ela falava, mas não de feminismo. Falando também. Eu digo, bom, muito bem. Isso é reação. Eu fiquei bem feliz em saber. E ver. Porque, olha, as eleições estão aí para a prefeitura e a gente está bem preocupada. Vamos ver como é que o feminismo e o antifeminismo estarão presentes nas campanhas. Vamos ver se será, de novo, pauta. Professora, já se caminhando para o fim da nossa conversa, infelizmente, por mim, a gente passava aqui várias horas conversando. Mas eu queria que você pudesse dar alguma dica de filme, livros, músicas, que possa, de uma certa forma, né, agregar o que você esteja ouvindo ou lendo nesse momento. Então, eu estou lendo, eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Recentemente eu li aquele trabalho, a biografia da Rita Lee, para falar a verdade. Mas agora eu estou com esse livro aqui, ó, Misoginia na Internet, não sei se dá para ver. Ele não é de historiadora, não. Mas, como eu tenho trabalhado com história do tempo presente, o que é mais atual do que a misoginia na internet?
Então, eu estou lendo isso. Eu acho que a gente aprende muito a ser interdisciplinar, né? Então, eu tenho lido coisas que falam, que são muito da área da sociologia política, porque estou trabalhando com mulheres no poder, mas estou dando esse viés historiográfico. Alguém me pergunta assim, sim, qual é a diferença entre o que você faz e o que a sociologia tem feito? Eu tenho usado muito a memória, a história oral. Ao invés de pegar dados estatísticos só, eu estou trabalhando com a vivência das pessoas. Claro, os dados estatísticos continuam ajudando, mas como historiadora, eu estou incorporando essa coisa de viver a subjetividade. Como é que, por exemplo, uma prefeita pensa o seu cargo? O que é que ela acha que faz? Como ela resolve questões do dia a dia da política? Essa é a minha pesquisa atual. Eu estou trabalhando com essa coisa das mandonas, né? Ou seja, mulheres que são lideranças, que sempre foram desqualificadas. Geralmente, uma mulher assertiva era considerada, chamada de mandona e perdia qualidade por isso. Então, estamos qualificando isso. Essa tem sido a discussão que eu tenho feito. E, claro, sempre lembrando a questão do decolonial. E eu acho que Santa Catarina serve muito para a gente pensar isso. E eu gostaria de concluir lembrando isso. O estado de Santa Catarina foi colonizado em meados do século XIX, começo do XX, colonizado é maneira de dizer. Vamos chamar, como é que isso foi feito? O Estado brasileiro ofereceu terras que eram ocupadas por população local para companhias venderem essas terras na Europa para pobres europeus que compravam essas terras e vieram para cá morar. O que eles eram na Europa? Gente fugindo da miséria, mas que ainda tinham um dinheiro para comprar uma terra que era paga a longo prazo e pagavam a viagem, vinham com a família. Aqui se estabeleceram. Gente vinda da Ucrânia, gente vinda da Polônia, gente vinda da Alemanha, gente vinda da Itália. Alguns tinham um pouco mais de recurso, fizeram pequenas indústrias e se transformaram até em grandes indústrias. Apoiaram muitas vezes o nazismo. Eles se consideram superiores aos outros. Estou falando dos dias de hoje. Porque tem uma ascendência europeia. Vocês querem coisa mais colonial? E aí você vê manifestações de nazismo por aqui, de racismo exacerbado. Porque essa gente acha que é melhor que os outros. O pior é que eles nem a língua mais eles falam. Já é na, sei lá, terceira, quarta, quinta, sexta geração. Não falam mais a língua, não tem mais a cultura, não tem nada mais. Mas usam isso como forma de se qualificar, como se dissesse, eu sou melhor que vocês, que os outros. Gente, isso é colonialismo exacerbado. Isso é racismo, além da misoginia constante. Porque na cabeça deles, a mulher, ela continua sendo o sexo oposto, lembram? Embora que a mulher deles não seja nada disso. Mas de onde é que vocês pensam que veio o Red Pill? Pegaram? É assim que tá a coisa aqui. Tá difícil, viu? Tá difícil. E nós fazendo gênero. Esperamos trazer aqui pelo menos umas 10 mil pessoas. Vamos lá. Nem que seja para dar um susto nesse povo. A gente não para. Continuamos brigando. Professora, então, já finalizando a nossa entrevista, eu queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade.
Eu lembro que eu comecei a ler alguns dos seus trabalhos em 2019, na disciplina de História e Gênero, com a professora Gleidiane, e a Andressa, lá de 2019, jamais imaginaria que estaria aqui conversando com você. Então, é algo realmente que me deixa muito contente e é algo realmente pessoal meu mesmo, né? Então, eu fico muito feliz de estar compartilhando esses ambientes com você, lhe ouvindo, não é pessoalmente, mas estou aqui lhe ouvindo de perto, então é algo que me deixa muito contente. E eu acredito que esse podcast ele ajudará os nossos ouvintes a compreender um pouco mais sobre história, ou sobre gênero na historiografia brasileira, mas também pensando a sala de aula e a pesquisa também. Então, ouvintes, obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem ligados que teremos outros episódios. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e a clicar no link que estará aqui na descrição do podcast, que é o link do Apoia-se. Muito obrigado à equipe de apoio Gustavo e Abelardo Marcelo, que ficaram aqui até o finalzinho. E também agradeço, né, a minha companheira Cássia, que está comigo em absolutamente tudo. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço e queria fazer propaganda, claro, do Portal Catarinas e do Portal do LEG. Portal não, do site do LEG. Também está no Instagram. E que tem muita coisa boa que a gente tem produzido, assim como o Segundas Feministas, o GT de Estudos de Gênero da AMPU também tem coisas muito boas. Enfim, não nos faltam conhecimento na internet também, gente. Vamos lá. Tá bem? Obrigada, Cássia. Obrigada para vocês duas. Obrigada para vocês, né, do Viagens Históricas. Espero que façam muitas viagens. Obrigada. Professora, mais uma vez, né? Muito obrigada. Foi muito rico esse momento aqui com a senhora. Queria parabenizar a iniciativa de vocês também com o Portal Catarinas. Eu vi o vídeo que saiu ontem, eu achei incrível. Parabéns. E muito obrigada mais uma vez. E, pessoal que está nos ouvindo, não se esqueça de nos acompanhar nas outras redes, tá? O nosso Instagram chama Viagens Históricas 2023. Sigam lá e também para ajudar, né, na produção do nosso trabalho de conteúdo histórico que a gente faz tanto aqui nas plataformas de áudio como também no Instagram. Vocês podem ajudar a gente através do Apoia-se, que o link está na descrição, como a Andressa já falou. E muito obrigada pela companhia de vocês e nos encontramos no nosso próximo episódio para a próxima viagem. Beijo a todos. Tchau, Andressa. Tchau, Cássia.